Todos. Hoje a gente vai falar sobre alienação parental e os personagens principais, né? Que é a criança e o adolescente. Eles que mais sofrem com tudo isso. São pouco observados, é um sentir de quem atua no direito, é um sentir do pai ou da mãe, né? Essa prática que é um crime contra a criança e o adolescente. É falta de respeito, é falta de carinho, é falta de muita coisa, mas ao mesmo tempo também a gente entende de alguma forma que existem pessoas que são doentes, né, e que estão criando crianças e adolescentes. Então é um tanto quanto complicado. Mas enfim, é a discussão para 10 horas de live, porque são muitos detalhes. Bom, eu vou chamar aqui o Vinícius, porque a gente só tem 1 hora. Eu vou até cronometrar, porque infelizmente aqui eles derrubam, né? Eles só avisam assim, ó, vamos derrubar, e derrubam. Então eu vou colocar o cronômetro aqui. Já vou chamar o Vinícius para ele se apresentar. Oi, Ana, tudo bom? Boa noite. Eu tô meio ceguinha para ver. Olá! Opa, apareci. Tá me ouvindo? Apareceu. Tô te ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Tem alguém que não esteja ouvindo? Tudo bom? Tudo jóia. Ah, pra gente, como a gente tem pouco tempo aqui, então eu já vou pedir para você se apresentar. Vou te apresentar e você complementa. A gente trocou uma ideia ao longo das 2 semanas sobre o assunto, que é extremamente polêmico, né? E, enfim. E é bom também a gente debater, ver os pontos em comum, ver aquilo que a gente também concorda e discorda, e principalmente ver o que a gente pode fazer para melhorar, sobretudo, a vida da criança e do adolescente. Eu não sei, acho que o Vinícius, eu não sei se ele tá travando para todo mundo ou só para mim. Não, eu travei para todo mundo. Eu tinha até te falado mais cedo. Travou, né? A net tá me derrubando. Mas agora eu tô Tá na vivo, derrubando, vamos né? ver. É. É, não, tá um. Tá horrível. Eu tô pelo meu perfil profissional, né? Tô. Eu tenho tanto perfil aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram, que eu nem sei, enfim, é, qual que eu tô Qual tá entrando. usando, né? Vinícius, primeiro de tudo, te agradecer pela disponibilidade, por se predispor aqui a falar com a gente sobre esse tema tão polêmico. Não deveria ser polêmico, ele é Não tão, deveria. ele é tão prático, né? Mas ele é polêmico, né? A gente está vendo aí as discussões por aí. O Vinícius Ferreira, você é presidente você é presidente, né? Não quero te Da dar, de FIPA, repente, isso. o cargo errado. Da Associação Nacional em Defesa dos Filhos pela Igualdade Parental. Eu adorei, que é a Anfipa. Eu adorei essa sigla, porque todo mundo fala dos pais, das mães e pelos filhos. Quem está pelos filhos, né? Então eu Esse é o peço grande que você... problema. Esse é o grande problema, né? Esse, na verdade, para mim é o único problema. Exatamente, né? É a parte mais sensível. Então eu peço que você presente. Bom, eu sou cirurgião dentista, né? E aí, o que que tem um cirurgião dentista falando disso? Bom, eu comecei a lidar com alienação parental, tenho 8 anos, e desde então fiz o caminho que todo pai faz. Primeiramente, eu achei que eu fosse o, o azarado, né? Putz, isso foi acontecer logo comigo. E depois eu fui vendo que não é só comigo, tem gente próxima, e aí eu fui vendo que não é só no Brasil e é pelo mundo inteiro. Então, eu encontrei o Carlos de Bahia, que foi o primeiro presidente da Anfipa, num evento que teve na OAB aqui do Rio. E desde então, a gente entrou no grupo, começou a conversar e tudo. Eu comecei a estudar mais profundamente o assunto, né? Levantando bastante bibliografia internacional. E aí, enfim, aconteceu isso. Acabei virando presidente da Anfipa, o segundo. E a Anfipa, ela é uma associação bastante jovem, né?
mas ela tem, eu estou até com o estatuto aqui na mão para não errar, quais são os objetivos da Anfipa. O primeiro deles é defender os direitos da criança, né? Porque incrível, né? O evento na UAB era justamente isso, a criança como sujeito de direitos. Porque, infelizmente, isso passa batido. As pessoas não entendem que a criança é uma pessoa. Muita gente entende a criança como uma coisa, como uma mala, como um carro, como um apartamento, como alguma coisa que você tem que dividir. Não é. Sim, A criança é uma pessoa. E, sim. além disso, a Anfipa tem o objetivo de publicar e divulgar estudos, trabalhos, teses. A gente Uhum. compila algumas jurisprudências e deixa disponível para os associados. Elaboração de sugestão para projetos de poder legislativo, municipal, estadual e federal, que a gente vai levar mais a fundo agora nessa gestão, porque a gente realmente precisa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Onde a gente Sim. precisa explicar o óbvio, onde a gente precisa muito, Desenhar. né, desenhar. Inclusive, É. baseado nisso, né, a gente vê muita gente querendo derrubar essa lei. Eu não vou nem entrar muito tempo nesse assunto, mas querendo derrubar a lei com argumentos muito simples, muito rasos, mas que tem escuta. Eles estão em Brasília e estão Sim. falando e os políticos estão ouvindo. Isso é o absurdo. Né? É. Sem embasamento científico, sem nada. Só Só em porque acha. achismos, né? Eu Só acho. porque É. acha. É. Então, a gente também tem o objetivo de promover cursos, palestras, fóruns, orientação Uhum. sobre procedimentos para o plano de exercício da cidadania, grupos de autoajuda, elaboração de fomento, projetos, enfim. Então, é uma associação que basicamente se propõe a informar, né? A estudar e Uhum. informar a sociedade para que uma sociedade consciente consiga lidar com o problema. Sim. Porque, como a gente falou no começo, né? A justiça ainda não está entendendo muito a criança como sujeito de direitos, né? Ainda fica muito naquela coisa de partilha de bem, né? O casal separou. Então, com quem fica isso, com quem fica aquilo e com quem fica a criança? Então, não, a criança ela não é isso. E Exatamente. só uma sociedade consciente vai conseguir cobrar, né, do poder público a atenção devida ao fato, né? Sim. Então, Não, isso é um pouquinho da Anfipa. e isso é muito bom ter, nós termos órgãos que, enfim, que defendam o direito da criança e do adolescente, não propriamente. A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que fez 30 anos na segunda-feira, e que metade, muito mais de metade do que tem proposto nele não é seguido. Eu até participei de um seminário virtual sobre o assunto, mas achei muito raso, sinceramente, o que se trata ali. Eu achei muito mais um evento político que propriamente um evento informativo, porque eu acho que é isso que a gente precisa conscientizar. Eu já estive 2 vezes no Conselho Tutelar aqui em Niterói e eu fiquei um pouco assustada com o que você vê ali dentro, né? Conselheiros tutelares que pouco ou nada têm o trato com a criança e adolescente, sobretudo aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, né? Que são esses atendidos pelo Conselho da Infância e da Juventude, né? Então, como a gente vê que não tem ninguém protegido, não tem a criança vulnerável, a criança é vulnerável independente de qualquer coisa, né? Então não tem ninguém protegido, não tem a criança, não tem a criança que tenha pai e mãe, não tem a criança em estado de vulnerabilidade, mas impressionantemente, numa barganha jurídica, os pais esquecem que essa criança é um sujeito de direitos, né? Ela é uma coisa, ela é algo suscetível às partes, e eu falo e eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que falar e fazer, né? Eu utilizo, como a doutora Ângela Jimenez, numa live que eu fiz com ela na Comissão de Direitos das Famílias e Sucessões da ABA, ela falou sobre isso. É uma gratificação. A criança vira uma gratificação, ela vira um joguete. Bom, agora eu quero utilizar essa criança contra o pai. Agora eu quero utilizar essa criança contra a mãe, né? Então, a gente fala, né? A boa parte de quem está assistindo aqui são operadores do direito, de operadores do direito. Então, a gente sempre tenta contextualizar e a gente coloca a questão
os nomes são sempre muito bonitinhos, né? São sempre dados nomes, criados nomes, feito doutrina, mas a prática é completamente diferente. Então, o que eu sinto, por exemplo, antes era o pátrio poder. Hoje a gente fala de poder familiar e, sobretudo, de autoridade familiar, né? Que é a autoridade parental, que é aquela que pai, mãe, pai, enfim. Aqui não está discutindo gênero nem nada disso. Cada um faz aquilo que queira da sua vida, mas lembrando sempre que existe criança, né, envolvida. Então, essa igualdade trazida pela Constituição Federal, homens e mulheres são iguais perante a lei. A gente sabe que todos são iguais perante a lei e que se diferenciam, né, se desigualam na medida que né, das suas desigualdades. Todo mundo sabe disso. Isso é uma questão óbvia, é uma questão biológica, enfim, são várias questões. Eu só vou fazer só uma pausa aqui, porque meu pai e minha mãe entraram na live. Que bom! Isso Não é? isso é muito bom, uma família unida. Isso é Não é? importantíssimo. Ó, Dando quórum pra gente. Mas, enfim, não sabia nem que meu pai sabia usar o Instagram, mas enfim. pai faz tanta coisa por filho, Não faz é? tudo. Não é? E aí a gente contextualiza justamente nisso, né? Essa ideia da igualdade entre homens e mulheres, né? Na Constituição, que, para variar, a Constituição é uma regrinha, é tudo delimitado, tudo bonitinho, tudo organizadinho, mas na hora de colocar em prática a gente encontra um monte de óbice, né? Muitos óbices, né? Então isso é uma questão que a gente tem que sempre trazer à tona, porque não adianta a gente falar em igualdade e ninguém pode lutar por igualdade só de um grupo. A igualdade tem que ser para todos. Eu não posso unicamente lutar pelo direito das mulheres se eu não insiro o pai, não insiro né, o sujeito do outro lado, que também tem a parentalidade em relação a essa criança, nesse contexto. Porque senão eu tenho uma voz só. Isso não é luta, isso não é E igualdade. e é interessante isso que você está dizendo, porque eu até te mandei mensagem, né? Cheguei um pouquinho mais cedo. E eu levantei aqui, dado de IBGE, que de cada 3 casamentos, um acaba em divórcio. E a gente precisa muito falar sobre o divórcio. Muito. Porque as pessoas pensam que é uma coisa e, assim, não estão preparadas para o divórcio. Não. Ninguém está preparado para nada, né? Mas assim, Então, e a todo mundo gente vai faz. vendo, e a gente vai vendo, você falou sobre a distância que tem entre o que está escrito e o que é feito. Em 2014, 7,5% dos casos de divórcio no Brasil tinham guarda compartilhada, 2014, e a primeira lei é de 2008. Em 2017, foram 20,9% dos casos de guarda compartilhada concedida, quando a lei diz que a guarda compartilhada é o padrão, a não ser que um dos genitores não queira. Ele Isso abre aí. mão. Então, acho que a gente está lidando, né? Então, a lei está ali, a lei está bonita, está escrita, e na segunda formulação dela, né, de 2014, ela ainda fala, deixa eu colar só para não falar besteira, Não, eu também quero tenho ler colas aqui. literal. Porque ele diz o seguinte: o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. E aí, essa questão, né? Convivência equilibrada. O que é o equilíbrio? Eu não vejo equilíbrio diferente de uma balança assim, com peso igual dos dois lados. Se você aumenta o braço, você aumenta o peso e você compensa, mas o equilíbrio significa que a criança vai ter acesso ao pai e vai ter a mãe, acesso à mãe. Uhum. Né? E, infelizmente, a gente no Brasil está lidando com um problema seríssimo de mudar essa visão, porque, inclusive, isso é fruto da luta feminista. Nada Sim. melhor para a mulher que separa do que a guarda compartilhada, porque ela vai ter certeza que o filho está com o pai e ela vai ter liberdade, tranquilidade para estudar, para trabalhar, para namorar. De novo. Né? Exatamente. E Infelizmente, é a a gente está guarda aqui compartilhada. discutindo o óbvio, né? Exatamente. E a gente está falando de guarda, porque a guarda, mais uma coisa que está no papel. A guarda tem que ser compartilhada, vamos compartilhar a guarda. Aí, assim, eu ouvi, na época em que a guarda compartilhada surgiu, né, no ordenamento que foi em 2008, eu vi uma juíza
de direito falar que a guarda compartilhada significa 15 dias na casa de cada um. E isso daí é uma coisa um tanto quanto delicada, porque não necessariamente é assim, né? Não é uma regrinha. A guarda compartilhada é 15 dias na casa de cada um. Não. O que se quer é que se busque o equilíbrio, mas buscar o equilíbrio genuinamente, de forma coativa, de forma que ambos participem dessa criação dessa criança. Porque não adianta eu achar que não, só eu que sei cuidar. Não, só eu sei ditar a regra. Mas a pessoa que participou da realização, né, dessa família, não, ele não sabe. Ele, infelizmente, ele é só o progenitor, ele tem que pagar a pensão. Se ele quer ver, ele tem que pagar, né? Que existe ainda esse pensamento. Então, eu ouvi, infelizmente, uma juíza de direito falar isso. E é uma coisa, assim, que te coloca, além de tudo, numa saia justa com o próprio cliente, né? Porque ele fica achando que é assim e não necessariamente é assim. O que se busca é isso. A criança que fica atendida na casa de cada pai, ela não é mochileira, ela não é criança ping-pong, ela não é nada disso. Ela se adequa à realidade dela. Essa é a realidade dela. A gente pega o IBGE, de 1 a cada 3 casamentos acabam em divórcio. Então, assim, qual a realidade que se quer? Né? Que se viva só com um genitor? Só um genitor tem o direito de ditar as regras e o outro é o tio legal, é a madrinha gente boa, é o passeio, né? É o lazer. Né? E é interessante isso, porque mostra também que a gente não está considerando a criança como sujeito de direito em princípio, porque a gente está pensando criança com cabeça de adulto. Talvez seja ruim para um adulto ficar mudando de casa, talvez o adulto precise, né, daquela coisa mais rígida, minha casa, mas uma criança não. Eu, por exemplo, sempre falo com os pais que chegam até mim, né? Pô, mas não quer vir comigo, o que eu faço? Você vai falar o que vai falar. Filho não tem direito de escolher se vai ou não. Filho tem que ir com o pai e com a mãe. E olha que coisa boa, ele tem 2 casas. Exatamente. Eu só tive uma casa quando eu era pequeno. Mas também. Agora essas crianças, elas têm 2 casas. E assim, em bairros diferentes, ou então que sejam bairros próximos, ou que seja até no mesmo bairro. Mas cada casa tem uma dinâmica e a criança é resiliente, ela consegue se adaptar a isso. E levar proveito disso também. Porque não tem jeito. Se de cada 3 casamentos, né, um acaba em divórcio, o que a gente está mostrando é que a gente vai ter uma sociedade que 33,3% das pessoas vai ter vindo de um lar separado. Isso é uma parcela muito significativa da população. Suficiente para a gente não deixar essa parcela da população desassistida, né? Que é tudo que a gente está falando. A gente tem que tentar trazer a realidade para alguma coisa sadia. Não dá para eu querer aceitar o divórcio com os números que tem e querer tratar a sociedade como o casamento sendo padrão. Não, a gente tem que ter as 2 realidades. Né? Na minha turma de escola... E hoje em dia, cada vez menos, né? O casamento é o padrão, né? Eu converso com as minhas filhas. Na minha turma de escola, eu tinha 2 amigos que vinham com pais separados. E hoje, elas têm na turma delas, a grande maioria é de pais separados. Sim. Entende? Então, a busca da felicidade, né? A gente busca a felicidade. Hoje, no meu casamento, estou feliz. Amanhã eu não estou mais. A mulher não depende mais do homem financeiramente. Não depende há muitos anos. Eu sempre conto essa história onde eu tenho exemplos dentro da minha casa e da minha família. Eu tenho avós, mulheres que sempre trabalharam. Então, na minha cabeça, não há concepção de eu não trabalhar. Para mim, é uma equação simples, né? Eu vou sempre trabalhar. As minhas avós trabalharam. Na década de 40, por que em 2020 eu não vou trabalhar? Né? Então, todo mundo busca a sua felicidade, seja no trabalho, seja emocional, na sua família, seja sozinho, seja com alguém. Ninguém é obrigado hoje a continuar com outra pessoa, ficar com outra pessoa. É a busca eterna da felicidade, né? E isso é genuíno e isso é muito válido, né? Isso aí também tem o ônus e o bônus, né? Isso também acaba fazendo com que certos casamentos dissolvam-se com muita facilidade. E casamentos sejam feitos com muita facilidade também. Sim. E aí eu volto para a criança, né? Você falou aí que, mas
a mãe cuida melhor, ou então, mas o pai aqui acha que cuida melhor que a mãe. E aí a gente esquece que essa criança foi feita pelos dois. É, Pode ter sido um minuto, um momento, mas naquele momento ali teve amor entre os dois. Então, assim, exatamente. você não pode de forma alguma tirar isso da vida da criança, porque na verdade, quando a gente fala de alienação parental, eu vejo, é muito comum na FIPA a gente lidar com pais que eles chegam até com raiva, porque o massacre é muito grande em cima do pai. A gente pensa que a gente está acostumado a acreditar, né, que a mulher é o sexo mais frágil, mas na justiça não é. A gente tem uma Eu série de concordo. amparos legais. Isso eu estou falando de amparos, porque a gente ainda tem mau uso da lei, que aí dá outra live também enorme. Mas especificamente sobre a criança, né? A criança ela é fruto desses dois. Então, quando você começa a querer que essa criança negue o outro, mais uma vez, aliás, eu não falei aqui ainda, mas a alienação parental é quando você afasta o outro, né? A mãe afasta o pai ou o pai afasta a mãe da criança. Ela não tem gênero. Ela, na verdade, é uma questão de poder. Não. E essa palavra é muito boa, né? Quem tem a posse da criança. Olha como é que a literatura trata, né? Quem tem a posse, quem é o guardião da criança. Exato, Quem guarda exato. a criança. E nesse sentido, às vezes não, muito frequentemente, o alienador, né, quem está afastando o outro, ele faz com que a criança tenha até a ojeriza do outro. E aí você imagina você ter raiva de alguém que você amava e, de repente, pior que isso, você olhar no espelho e ver, opa, peraí, esse nariz é do meu pai, putz, mas eu não gosto do meu pai. E começa assim, a gente tem... É. Há 8 anos atrás eu não achava que se publicava tanto, né? Mas se publica muito sobre alienação parental no mundo desde os anos 60. Sim. E antes disso só não tinha metodologia científica, porque já existia também. A gente não sabia qual era a consequência disso, mas a gente Isso sabe não hoje. surgiu, deve existir desde Adão e Eva, né? Isso aí não é uma coisa que um coronavírus. Não é isso. Desde que família dentro da própria casa, o pai ou a mãe podem ser alienados vivendo debaixo do mesmo teto, né? Então, Mas uma coisa interessante disso é que assim, a alienação parental, quando é dentro de um casamento, ela não tem tanta força assim, porque os dois não, pais estão juntos. sim. Né? E a criança olha aquilo e fala, tá, ele fala que é pro odiar, mas ele gosta, então não é muito por aí. O problema é quando você separa, porque aí você tem, aí de novo, um amparo legal, de repente o pai só pode ver o filho uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, isso não é paternidade, Não. sabe? Ou então uma mãe alienada só pode ver 1 hora no final de semana com uma visita assistida, isso não é maternidade também. Não. E nada, na verdade, que é o foco, é quem mais sofre, a gente tem vários estudos mostrando que começa com ansiedade, depressão, automutilação, abuso de álcool, de droga, suicídio. A gente tem um caso recente no Brasil que veio, estava na internet e a menina suicidou. E assim, um caso que apareceu escancarado, mas assim, tem outros tantos. Né? A literatura mundial dá conta disso. E se a gente for pensar, a alienação parental, ela não é tão, assim, a gente não consegue dados tão fortes, tão robustos quanto ela quando a gente quer avaliar só a alienação parental. Mas a gente sabe, por exemplo, que o suicídio é a segunda maior causa de morte de criança, só perde para o trauma. Né? E por que uma criança suicida? Aí vem a pergunta, né? Por que será que uma criança decide, fala assim, opa, não quero mais viver? Sim. Né? Isso dá uma ideia de quão grave é a alienação parental. E aí, se a gente entende que a alienação parental é uma coisa extremamente grave, a gente vai agora para a sociedade. Tem vários estudos, mas eu vou falar especificamente da minha, assim, eu sou pesquisador também, então a metodologia científica eu sei um pouquinho. E eu peguei, já fui à frente de alguns fóruns, com a camisa da Anfipa, com prancheta, e 2 perguntas simples. Você sabe o que é alienação parental? Aí, assim, geralmente naquela fila antes de abrir o fórum e tudo, e cada um diz que, assim, tem um pessoal, se eu não me engano, era 80 e tantos, 86% das pessoas diziam que não sabiam, mas, assim, ainda tinha um pessoal que chutava, né? Sei. Aí a segunda pergunta era, o que é? Uhum. E aí sim, aí a gente via que quem dizia que sabia, não sabia.
E, e aí as pessoas, engraçado que tem respostas até interessantes. O Cacete Planeta, né, ele tinha um quadro que ele chegava assim para as pessoas: se seu filho dissesse que ele é heterossexual, o que você faria com ele? E as pessoas assim, mas eu batia muito. Não presta Entende? atenção. Porque não prestava atenção. Ah, E a alienação parental não é uma palavra fácil. Eu não gostei não, quando eu vi a primeira vez. não. Você é um pai alienado. E tal. Eu achei aquilo um absurdo. É que maluco, né? Você tá Eu chamando de falei, pô, maluco? que isso, alienado não, eu sei das minhas filhas, eu tô correndo atrás para vê-las. Isso aí. E aí a gente começa, opa, peraí, o que é isso? E aí, o que eu fazia no fórum? Como a maioria das pessoas não sabia, eu juntava grupinho, né, de 3 em 3, 5 em 5, para a gente poder tornar execuível. E eu começava a falar, bom, alienação parental, sabe aquela mãe que fica falando que o pai é cachaceiro, que não serve para nada, é preguiçoso e tal? Sabe É isso. aquele pai que fala que aquela mãe não vale nada, que ela faz isso, aquilo, outro? Isso é alienação parental. Só que o problema não é que para aí. A criança vai ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso, e é igual água mole e pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Os atos de alienação parental, eles vão entrando na criança e vão entrando e vão ficando ali na cabecinha dela, e é simplesmente uma situação que ela não está preparada para aceitar. E aí, quando eu contava isso lá nos grupos, não tinha um grupo desses, de 3 a 5 pessoas, que não tivesse um caso que falava: mas isso está acontecendo com o meu tio, está acontecendo com não sei quem. Então, assim, como é que pode uma sociedade enfrentar um problema e desconhecer tanto? Né? É esse o problema que a gente está lidando com a alienação parental. E agradeço até de novo poder estar aqui falando, porque é, aí a gente vai pensando nisso, né? A sociedade está sofrendo alienação parental e não está conseguindo, não tá percebendo. As crianças, elas sofrem alienação parental, elas não têm o que falar. Elas vão falar com quem? Né? Se uma criança fala com um alienador que não gosta daquilo, ela certamente vai sofrer alienação Retaliação do outro parental. lado. A alienação parental já é um abuso psicológico. A Já. alienação parental já é um tipo de maltrato infantil, né? E aí, se um alienador já está fazendo isso, partir para o abuso físico, para a violência física, não é tão difícil. Não. E aí a gente vê a importância. Se a gente pensar, um terço das pessoas que casam separam. Aí eu tenho um trabalho aqui, se eu não me engano é de Rand. Eu vou procurar a literatura certinho para não me equivocar. Rand e Wastak, foi publicado no American Journal of Family Therapy. Eles dizem aqui que 29% das crianças em lares de pais divorciados sofrem alienação parental. Então, olha só, 30% da população que casa separa, e os que separam, 30% sofrem alienação parental. Então, a gente está falando de um número absurdo de gente. Muito É grande. muita gente. É muito eleitor, por exemplo. As pessoas não se deram conta ainda. É muito eleitor. Porque, assim, além da criança, né, que são esses 30%, a gente tem um parente alienado. Então, Sim. então a gente tem duas pessoas. Só que, normalmente, quando alguém começa a fazer uma campanha contra o outro genitor da criança, não é só aquele genitor que é afastado, é toda a família dela. Sim. Então, olha só quantos votos a gente está falando. É pai, é tio, é avó, é mãe. É uma família É enorme. todo mundo. Sim. A gente É um sempre sistema enorme. pensa na ideia do pai e da mãe, né? Só que essa alienação, ela sempre se estende a toda a família extensa. Não tem jeito. E, inclusive, ela se estende à família que se cria, né? A nova família, a nova companheira, o novo companheiro, o marido, a esposa, os filhos, né? Desse novo companheiro, dessa nova companheira. Então, olha quantas pessoas que você afasta do crescimento sadio, moral, psicológico dessa criança, apenas porque você, alecrim dourado, que nasceu no campo, sem ser semeado, você não pode aceitar o fim do relacionamento, né? Até aqui entrou a Amanda, que é psicóloga, ela lidar com adolescentes, ela trabalha muito com adolescentes, e é isso, né? A grande questão disso é que se você vai viver dentro dessa casa, você e essa criança alienada, o resto da vida isolado da sociedade, até aí é um problema. É um problema. Mas você vai inserir essa criança dentro da sociedade. E quando você insere essa criança na sociedade, ela vem
com muitos problemas, ela não vem com poucos problemas. Problemas de sociabilidade, problemas de subordinação, inúmeros problemas, né? Porque essa criança, ela é sempre a gratificação. Ela é sempre o que essa mãe ou esse pai busca para se suprir daquilo que ela não consegue conquistar. Que seja um novo relacionamento, que seja uma ascensão profissional, que seja uma viagem. As pessoas, elas são frustradas e, ao invés de procurarem terapia, psicólogos ou o que quer que seja, as pessoas procuram a cabeça do vizinho. Porque não tem que deixar mesmo, porque o pai... Eu já vi na praia com o pai. O pai deixa ali, ó, tomando sol. O pai dá refrigerante na praia, né? E eu sempre, quando comecei minha faculdade, eu sempre gostei do tema relacionado em família, né? Tudo relacionado à família. Eu sempre ouvi em palestra, não tem jeito. A criança, quando for com o pai ou for com a mãe, ela obviamente vai ter um outro trato. Dentro da sua própria casa, isso já existe. O pai é evangélico, a mãe é católica. A mãe é vegana, o pai gosta de comer carne. Então, assim, dentro da própria casa, a gente já vê essas conjecturas. Por que quando separa, passa a ser um grande problema a criança tomar refrigerante? Bom, ela é diabética? Ela tem algum problema de saúde? Não. Então, qual o motivo de não se permitir esse lazer enquanto está? E é o que eu falo, eu tenho cliente mulher, mas eu gosto muito, não estou me desfazendo de nenhuma cliente mulher que eu tenha, mas eu gosto muito de atender o pai, porque é um universo diferente e é o desafio. Porque o judiciário ainda é extremamente machista, é o que é o judiciário, né? E muita mulher que se diz feminista, ela é machista. Então, porque eu defendo direitos iguais. Bom, direitos iguais até onde te convém, né? Então, a gente tem essas dificuldades. Então, quando eu vou para o judiciário pela mãe, pode demorar para o pai ir preso, pode demorar para o pai ter afastamento dessa criança, mas vão conseguir, né? Isso é um fato. Quando é o contrário, é sempre mais desafiador. A gente sempre tem que ouvir as piadas de não, mas veja bem, a criança viveu todo esse tempo com a mãe. Sim, uma mãe é alienadora. Mas agora você vai tirar do lar, né? O juiz tem medo de aplicar. Existe uma lei, a Lei 12.318, que fala da alienação parental, que é uma regrinha. É só você seguir aquela regrinha. E uma delas, né, uma das sanções, que eu não acho que não é sanção que se aplica, é unicamente em favor da criança, porque é utilizado na lei como uma sanção para outra parte. Mais uma vez, o personagem principal não é tratado na própria lei. Não é uma sanção para outra parte quando se inverte a guarda. A guarda está unicamente com a mãe ou compartilhada e você coloca com o pai, né? A guarda é unilateral com o pai. Isso não é uma sanção. Isso aí é uma salvação para essa criança. Isso é uma necessidade para essa criança. É interessante. Eu queria falar do pai, né? Mas depois eu volto no pai. Essa lei, ela é muito bem feita. Ela é uma lei muito boa para que se presta, porque assim, ela não dá punição, cadeia para o alienador. Se reparar bem na lei, ela não pune o alienador, ela não quer saber do alienador. Ela simplesmente identifica o seguinte: são atos de alienação parental, tal. A pessoa cometeu a alienação parental, então o outro vai ganhar mais tempo. Para quê? Para desfazer a alienação parental, para poder ter um convívio mais equilibrado, né? Então, assim, e ela vai num crescente, ela não inverte a guarda. É impressionante como tem gente que fala assim: tem que acabar com a lei da alienação parental porque vem o pai e denuncia, a justiça tira o filho da criança, tira o filho da mãe. Eu não conheço caso de mãe que tenha perdido a guarda por causa de alienação parental assim, pá, pum. Nunca é. Nunca. Sabe? Um processo desse dura 3, 4 anos. A criança está completamente alienada, não tem nem mais o que se fazer direito, né? E o que é legal da lei é que, assim, passa batido por muita gente. Ela não está preocupada com pai e mãe, ela está preocupada com a criança. E é isso que a gente tem que olhar, sabe? É pensar que essa criança é o futuro da sociedade. E você muito bem falou, e eu gosto muito dessa imagem, uma criança que sofre alienação parental é igual você tentar andar com 2 pianos nas costas. Enquanto os outros estão se desenvolvendo, ela está segurando o piano. Tem uma corrida, tem um vídeo, uma propaganda, que, se eu não me engano, é questão racial. Começa a corrida de $100, né?
tá no parque e a pessoa põe um monte de gente ali e fala, ó, quem chegar primeiro aqui vai ganhar os $100. Aí você pensa, pô, tá todo mundo um lado ao lado, todo mundo perfilado, quem correr mais ganha, então tudo igual. Aí ele começa a falar, olha, quem tem um pai casado até hoje dá 2 passos à frente. Aí vai uma pessoa para frente. Olha, quem tem condição de estudar em escola particular dá 2 passos à frente. E assim ele vai indo, até que chega uma hora e ele fala assim, agora olha para trás. E só tem negro atrás. É uma propaganda com relação ao racismo. E ele fala justamente do privilégio branco que existe. Né? E é chocante aquilo ali, porque chega no final, o branco dá 2 passos, pega os $100. E o negro ele vai ter que correr muito mais. A criança que sofre alienação parental, ela é mais ou menos isso. Ela vai ter que dar muitos passos e correr muito rápido para poder chegar a algum lugar, porque de maneira geral ela está quilômetros de distância para trás. Né? Sim. Do pai, né, que você estava dizendo, o pai não cuida bem e tudo. E é interessante, assim, eu comecei a estudar, eu não gosto de falar coisa por achismo. Quando acha alguma coisa, eu não sei se eu saí. Tá funcionando? Não, tá aí. Tá picotando, mas tá indo. Tá. Agora tá no 3G. Então, o que acontece? Deve ter mudado. Fica então, assim, Então, o que acontece? É muito comum aquela coisa da mãe, se eu tô falando de um casal casado ainda, é engraçado que a literatura científica chama de casal intacto. Então, tá andando, o pai lá andando do lado da mãe, a mãe andando com o carrinho direitinho. Aí a mãe cansa e fala assim, leva um pouco. O que o cara faz? A grande maioria pega o carro e começa e brinca que é um carrinho de corrida e faz curva e tudo. Para as mulheres, provavelmente isso vai soar como algo perigoso. Só que as crianças adoram. E eu comecei a ler a respeito da paternidade e descobri o seguinte, isso é consolidado também. Dentro do desenvolvimento infantil, a criança é gerada na mulher e ela tem um primeiro contato de dependência extrema com a mulher. Né? É ela que amamenta. Embora, hoje em dia, eu posso falar por mim, eu só não consegui amamentar, mas quem deu o primeiro banho foi eu, quem trocou primeiro fui eu, quem ficou na maternidade ali colado fazendo tudo fui eu. Mas, então, a criança, nesse tipo de relação, ela nunca vai olhar para o mundo. Ela está no útero, ela está ali aquecida e tudo. E se você deixar a criança assim, tem até um filme muito bacana, eu gosto muito da ciência, né, e tudo, mas eu sei que ler artigo científico não é legal para muita gente. Então, tem um filminho, rodou nas redes há pouco tempo de novo, da mãe que não corta o cordão umbilical com o filho. Né? O filho se desenvolve, chega à fase adulta sem poder afastar muito da mãe. Afasta muito, a mãe puxa o cordão umbilical. Então é isso, se você não romper essa configuração, a criança nunca vai se desenvolver. Né? E quem é que pega a criança e joga para o mundo para enxergar o que está ao redor e tudo? É o pai. É o pai. É o pai nessa brincadeira com carrinho de corrida. É o pai, de repente, quando a criança consegue andar um pouquinho, tirar do carrinho e deixar a criança correr. Ah, mas ela caiu. Tudo bem, mas ela caiu da própria altura. E se ela não cair da própria altura e machucar um pouquinho, ela não vai entender o que é uma altura realmente perigosa. Isso aí. Entende? Isso aí. Então, o que a gente olha e fala assim, mas o pai não sabe cuidar, é justamente o contrário. É o pai mostrando o mundo para a criança para que ela possa ser uma pessoa desenvolvida com autonomia. Né? Então, a natureza foi muito esperta nisso, né? De juntar 2 seres completamente diferentes, que é homem e mulher, e falar assim, olha só, homem não tem filho com homem, mulher não tem filho com mulher. Estou falando da biologia. Da biologia, exatamente. Por favor, antes que... Falando da biologia. Ai, que absurdo, gente! É biologia, né? Biologia. Aceitando ou não, biologia. E aí, esse pai e essa mãe, eles vão educar a criança para ela poder sobreviver. E a gente, para voltar mais forte ainda na biologia, a população que hoje está no mundo é descendente dos humanos que sobreviveram na floresta, para poder sair da questão do... Então, biologia. O que acontece com os homens que engravidaram uma mulher e deixaram para trás e foi seguir sua vida? Envelheceram e foram comidos por um tigre. Acabou.
que aconteceu com as mulheres que engravidaram, tiveram seus filhos e chutaram um homem? Aí ela teve o filho, ficou sem poder andar muito, foi comida por sei lá o quê. Quais foram as famílias que sobreviveram naquele mundo mais hostil? Andava em grupo. Foi exatamente a família dessa configuração. Então, pronto, aí eu fugi das críticas sociais de hoje. Então, naquele momento, o homem, ele ficava com a mulher e os filhos. Então, ele alimentava naquele momento que o filho era pequeno e que a mãe não podia andar direito. Mas, assim que o pai começava a perder vigor físico, e naquela época era mais rápido ainda, o filho começava a ajudar. Então, assim, a gente tem que honrar de onde a gente veio, né? Não dá pra gente chegar de uma hora para outra e falar assim, agora eu quero que a natureza seja diferente. Não vai ser. É isso aí. Porque por mais Não é que a dessa gente queira... forma que a gente muda, né? Não é dessa maneira impositiva que a gente muda, né? Exato, não é de fora para dentro que a gente vai mudar. É Né? isso aí. E, É isso aí. e isso tudo, trazendo para o contexto da alienação parental, é justamente voltar a olhar para a criança. Qual é o melhor interesse da criança? Será que é ser afastado de um ou do outro? Será que a criança... Será que ela quer escolher? Eu acho que é esse que é o grande problema. Coloca a criança numa posição de escolha. Ela tem que escolher. Ou é o pai ou é a mãe. A lei não manda fazer isso. Inclusive, o próprio Código Civil, quando ele fala da guarda compartilhada, em momento algum ele fala que tem que decidir a residência base dessa criança. Ele não fala no código que tem que ser na casa da mamãe ou na casa do papai. A lei fala cidade base. E conseguiram deturpar uma coisa clara, mas assim, não tem dúvida, está escrito que é cidade base. Por quê que é uma questão de cidade base? É uma questão até de... A gente estava conversando sobre isso, né, Vinícius? É uma questão até de direitos sociais, por questão de Bolsa Família, por N outras questões. Então, assim, não deturpe isso. A gente, como eu falo, aqui tem muitos advogados assistindo, o primeiro juiz da causa somos nós. Então, não instrua seu cliente a colocar, mas a cidade, quando vai fazer um acordo, tá, mas a casa base vai ser a casa de quem? Não, não vai ser a casa de ninguém, a cidade base vai ser Niterói, a cidade base vai ser Rio. E é isso que vai ser a diretriz. Não, mas vai ser a casa da mãe ou a casa do pai? Eu já tive um processo que eu tive que dizer, a casa da mãe ou a casa do pai. Não é isso que a lei fala. Né? É interessante... É interessante que a gente tem que explicar o básico, né? O que é compartilhar? Está escrito, exatamente, né? Não tem erro. A guarda compartilhada significa que é dos dois. A criança mora nos dois lugares. Né? Isso aí. E não há nenhum empecilho para isso, não há nenhuma desbonificação para isso. Claro, se o pai mora no Rio e na Barra e a mãe mora na Lapa, de fato, a gente parar para pensar, se essa criança vai ficar aqui na casa de cada um, essa criança vai estudar onde? Então vamos encontrar um local no meio do caminho para essa criança estudar? Para de repente ser uma coisa que se faça a configuração? Não, não tem possibilidade se a criança já estuda há 500 anos num colégio lá na Barra. Tá, então vamos fazer uma configuração onde essa criança fique mais tempo com esse pai. Não é porque o pai tem direito. A gente ouve nas audiências e conciliações, eu ouço muito assim, não, mas é o meu direito. Eu falei, não, o direito é do seu filho. O direito não é nem seu nem da sua mulher. Que é também um erro da própria ação. A ação, quando ela é distribuída, é o pai contra a mãe contra o pai, a mãe contra a mãe. Enfim, não é a criança envolvida. As partes não são a criança. O processo que define guarda e convivência de uma criança, na capa do processo não vem o nome da criança. Então, ao meu ver, já é um erro propriamente processual aí. Porque essa criança ela é extremamente importante na configuração desse processo. Então, quando a gente olha uma lei que fala cidade base, e você ouve advogado, você ouve Ministério Público, você ouve defensor, você ouve juiz falando, defina-se a casa, você leva um susto, falando, não tem que definir a casa, tem que definir a cidade. Né? E isso é causador, sim, de alienação parental. Quando a gente fala aqui do pai, é porque 90% dos casos é o pai que é alienado. Eu gostaria que não fosse assim. Eu gostaria que, inclusive, não existisse alienação parental. Ou que fosse meio a meio. Mas a maioria das vezes é isso. Porque quem sabe cuidar é a mãe. Quem sabe dar atenção é a mãe. Quem sabe fazer dever é a mãe. O pai pega no sábado de manhã e devolve no domingo à noite. Né? Mas você sabe que é interessante isso? Assim, voltando àquela minha fala. A mãe sabe cuidar. Assim, é uma falta de visão absurda achar que o pai não sabe.
Agora travou. Eu acho que eu caí agora. Voltei? Então, voltou. Nós dois estamos oscilando. Eu É, coloquei até no 4G. Tirei do, agora, do, acho do que Wi-Fi. é, Agora vamos ver fomos, se agora fica. fomos. Mas o que eu digo é que a gente só consegue enxergar alguma coisa que a gente conhece, né? É interessante que há pouco tempo É que a atrás gente eu fiz procura uma saber, live né, Vinícius? Porque comentando. é o que você falou. Sim, Achismo é sim. muito fácil. Procura, lê, tá no Google, não tem nem que comprar livro. Mas é interessante que eu fiz uma live há pouco tempo com a Leda e com o Márcio, do Diário de Alienado, sobre o filme História de Casamento, que fala sobre a história de Ai, maravilhoso. divórcio. E é Uhum. interessante que a maioria das pessoas com quem eu falei não consegue enxergar o filme como ele de fato é, a história do divórcio. Por quê? Porque as pessoas ficam fixadas no casamento. E assim, o casamento nem existe Isso no aí. filme, ele já começa no divórcio. Não. E isso mostra muito como é a visão da educação do pai. As pessoas olham, mas o pai não sabe cuidar. E é o que eu falei, uma sociedade sem pai é uma sociedade com adultos cada vez mais infantilizados. Opa, olha ao nosso redor, o que está acontecendo? Não é? É, Nem. Não trabalha, não estuda, não faz nada. Geração canguru, 50 anos morando com pai e mãe. E assim nós vamos criando essa e, sociedade é, doente, né? e é interessante que, até peguei aqui agora, uma revista chama Midwifery. Ela é por enfermeiros, mais médicos e tudo. E é um artigo interessantíssimo da Shorey, que ele fala o contato pele com pele dos pais, o impacto, né, no desenvolvimento da criança. Então, sabe aquilo que todo mundo tem certo de que assim que o neném nasce é bom botar no colo da mãe, ali na sala cirúrgica, a criança vai se beneficiar, que ela vai ter um sistema imune mais resistente, ela vai ter mais autoestima. Eu vou tirar esse troço escrito em inglês aqui, que daqui a pouco... O contato do pai também. Artigo publicado. Pois Só é. que olha só que coisa. Eu estou preocupado com a hora de começar a puxar um assunto Não, e não pode poder falar. deixar que quando faltar 5 minutos eu vou te falar. 5 minutos. Mas você quer ver uma coisa, por exemplo? Muitos pais... Isso é assim, do jeito que as leis são usadas, eu até brinco. Os pais não têm direito muito a usar Facebook, porque bloquear o alienador não é suficiente, porque ele tem a rede de contatos, tem perfil falso e pega aquelas fotos e elas param no processo. Mas isso não é invasão de privacidade. Tá tudo bem. Né? E aí o que acontece? Rio de Janeiro, muito pai tira foto com o filho no colo sem camisa. Não. E eu costumo falar, Vinícius, eu falo, evitem essas fotos. Porque quando mostra daqui para cima, por mais que você esteja com uma camisa aqui embaixo do peito, uma bermuda aqui debaixo do peito, ninguém vai ver. E alguém pode apontar para essa foto e falar, esse pai fica pelado na frente do filho. E uma falsa denúncia de abuso sexual de uma criança é a coisa mais alienadora que existe. Eu não estou dizendo que não exista, mas que não exista o abuso sexual, mas Sim. a gente precisa lidar muito com essa questão. E isso tem muito operador de direito, eu vou até fazer uma contribuição, se me for permitido. Por Vou favor, falar claro. o grande diagnóstico diferencial entre abuso sexual e alienação parental. Mas vamos lá. Aqui que eu falo para os pais, não tirem mais fotos sem camisa com os filhos, evitem esse tipo de contato e tudo. Mas isso é prejudicial para a criança. O contato do pai com o filho, o colinho do pai e tal, é necessário para o desenvolvimento, assim como da mãe, provado estatisticamente, provado em literatura científica. Entende? E olha só, como a gente acaba tentando se defender de algumas coisas e privando, quem perde é sempre a criança. E uma coisa que eu vejo em muitos artigos sobre o abuso sexual, que tem gente que chama de pedofilia, que não é. Pedofilia é outra Não tem nada coisa. a ver. Assim, é porque tem gente que está falando muita coisa de achismo. Mas vamos lá, o abuso É. sexual de crianças, quando a criança sofre, ela não se afasta do abusador, porque a criança não consegue entender o ato sexual, ela não entende aquilo. Então, assim, ela vai achar aquilo esquisito, desconfortável e tal, mas ela não vai entender como uma violência para ela e ela continua próxima do abusador.
seja ele o pai, o tio e tal, a mãe, a tia, porque também acontece bastante, tem dados estatísticos aí, a gente só não quer enxergar. Agora, a alienação parental é diferente. A alienação parental, a criança se recusa a ter contato com o alienado. Então, quando você recebe uma criança, né, olha, que absurdo, o dentista falando para psicólogo, não é isso não, eu tô falando que está no artigo. No que Mas quando, tá escrito, né? mas quando se recebe uma criança e fala, e aí, como é que foi com o papai? Ah, não gosto nada com o papai. Ah, mas é a casa do papai? Ah, não gosto de ir para lá e tal. Quando a criança tem esse afastamento enorme do pai, provavelmente não é abuso sexual, porque a criança ela não relata dessa forma. Entende? E é tão interessante porque as pessoas acham que é muito difícil separar e tal, vai direto para o exame pericial, físico. Calma, gente. É uma maldade o exame em si. Porque, assim, se a pessoa que faz a falsa acusação não tem o menor cuidado com a criança e está querendo submeter a criança a passar por isso, eu acho que quem cuida desses casos deveria ter um pouco de cuidado. Um bom psicólogo capacitado para isso, ele consegue pegar. O William Tarnett tem um artigo da Lencephaly que eu sempre cito, que ele fala, há uma carência mundial de formação em alienação parental, mundial. E essas questões, por exemplo, podiam ser rapidamente resolvidas. Só que, na atual conjuntura, uma falsa denúncia de abuso sexual leva de 10 a 12 anos para chegar ao final. E depois de 10 anos, 12 anos, como é que essa criança volta a ter convívio com o pai? Como? Não tem como, né? Como é que você faz, como é que você promove numa sentença? Não, ó, não houve abuso, vamos reaproximar esse pai dessa criança. Acabou, né? E pior, não há punição para essa pessoa que acusou falsamente, né? Porque a punição máxima é responder por uma denunciação caluniosa que não vai dar em nada, né? Então, essas que são as questões que a gente sempre levanta. Nós temos um grupo de estudos nessa comissão da ABA, até a Ana Luísa está aqui, a Simone também está aqui, acho que a Débora também estava aqui, são pessoas que fazem parte da nossa comissão, e desse grupo de estudos, e a gente fala sobre isso, né? Como a gente pode fazer a efetivação dessa alienação parental, desse processo? Como fazer ser um processo mais célere? Como fazer o judiciário levar a sério esse tipo, que é um crime? Eu volto a repetir o que eu falei no início. Isso não é só, porque é uma lei de aspecto civil. Isso é crime. O que você faz com a criança é crime. Deixa eu só interromper aqui, porque tem o Fábio Onchin aqui está perguntando como é que faz para evitar isso. Fábio, não sei. O que a gente está fazendo é importante para esse caminho, porque conscientizar. A cartilha do alienador, ela é conhecida. É muito interessante, porque eu pensei em publicar na página da Anfipa uma cartilha do que o alienador faz, principalmente para a gente poder capacitar o judiciário a lidar com isso. Só qual é o meu medo de fazer um negócio desse? Até aquele alienador estalinho, iniciante, vai chegar no nível hard numa lida. Em 2 minutos. Então, então eu evito... Faltam 5 minutos, tá? Faltam 5 minutos. Passa rapidinho. Então, Fábio, é porque tem muita coisa para falar. Mas a gente vai fazer outra. A gente vai fazer outra, porque alienação parental é uma coisa, sabe, ô Vinícius? Não é só a gente estar aqui discutindo os meandros da justiça, o que impacta na criança, no pai, na mãe. A gente fala mais focado no pai, porque quem sofre também mais o alienado costuma ser o pai, né? A criança e o pai. Tem mãe alienada? Tem sim, tem muita mãe alienada. Mas a questão isso tem que ser disseminado, isso tem que ser falado, isso a gente tem que utilizar o meio 0800, que é o meio das redes sociais, para conscientizar. Até às vezes, né, quando a gente fala do abusador, o cara é abusador e não sabe. Às vezes a mãe ou o pai, ele está praticando o ato de alienação parental sem saber, né? E isso vira uma bola de neve. Né? E a gente demonstra... Na verdade, existe até o grande risco da alienação parental reversa. Né? Sim.
Sim. Ele começa sendo vítima e ele acaba perpetuando também. Perpetuando. Isso é uma coisa muito séria e que a gente não pode parar por E, aqui uma discussão dessas, né? e é interessante porque, assim, você falou que acontece mais com o pai e tudo. Eu, como pai, eu, por exemplo, nem falo mais. Eu olho para a criança. Porque, Sim, assim, eu me sinto, enquanto pai, brigando por mim, negligenciando meus filhos. Então, sim, assim, é claro que eu não quero que todo mundo tenha essa postura igual a minha. Mas eu acho sim. que a gente tem que trazer a sociedade para enxergar o que está acontecendo com a criança, porque é um problema de saúde Exatamente. pública. O que acontece? Isso. Uma criança que não se desenvolve plenamente é uma criança que vai depender do Estado na fase adulta, é uma criança que não vai Vai. conseguir prosperar, é uma criança que vai estar sempre precisando de apoio. E aí, como é que a gente quer um país desenvolvido? Como é que a gente quer sair do lugar que a gente está se a gente está cuidando mal dos nossos filhos? Veja que Sim. tem. É outra coisa que eu falo: tem sociedade de proteção aos animais. Hoje, Mas a hoje, criança, hoje os maus tratos por animais da cadeia, sim. né? E para a criança a gente vê e acontece. Eu tenho um sonho, sabe, de que a sociedade um dia consiga entender o que é alienação parental e que ela consiga intervir da seguinte maneira: da mesma forma que a gente fala assim, em briga de marido e mulher todo mundo põe a colher para acabar com a violência doméstica, eu acho que em alienação parental todo mundo também devia se meter. Meter Tá a na rua, colher. falou É isso, isso. isso, aquilo, outro, você fala assim: opa, olha só, dá licença, você está fazendo alienação parental, vai prejudicar Parental. seu filho, É isso aí. entende? Eu acho É que é isso isso que a aí. gente precisa. Porque Eu senão a gente também fica acho. olhando para si, para si, para si, e não entende que, assim, eu já tenho um pouquinho mais de tempo no mundo que meus filhos. E eu não posso Sim, deixar filhos ruins para o mundo, né? sim, Eu tenho sim, que dar condição deles se desenvolverem. E assim como sim, os filhos das pessoas próximas que eu posso sim. ajudar. Eu estou muito preocupado com o horário, que eu acho que agora vai dar. É, faltam 2 minutos. Avisou aqui, 1 minuto e 50, na verdade. Vinícius, eu te agradeço assim imensamente por esse carinho, por você Uhum. falar. Eu vou ter que ver a live de novo, porque eu vou deixar salvo aqui, vai ficar salvo no IGTV. É IGTV que fala, vai ficar salvo. E aí eu sempre faço isso, eu anoto depois, porque tem muita coisa, muito artigo que você falou. Mas eu já quero deixar aqui marcada uma próxima. A gente vai marcar aqui uma data para a gente falar mais sobre esse assunto, porque não tem como deixar isso morrer. Isso tem que ser disseminado, isso tem que ser dito, isso é uma coisa séria. Muito além do que uma violência doméstica é uma coisa séria, isso também é uma coisa séria. E que não pode simplesmente morrer porque é pai, é porque é mãe, enfim, é a criança sempre. Faltou 1 minuto. Então, já que você tocou no ponto da violência doméstica, eu vou fazer cenas do próximo capítulo. Uma das melhores maneiras de acabar com a violência doméstica, por exemplo, é acabar com a alienação parental. Parental. Cenas do Sim, a gente próximo comentou capítulo é o sobre isso. ciclo da violência. Exatamente. A gente vai falar sobre isso que a gente falou aquele dia, né? Eu achei interessante, nunca tinha pensado por esse lado. E tem toda a lógica tudo que você falou. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos. Nossa, passou um monte de gente aqui. Adorei, adorei mesmo. Assim, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. Te agradeço mais uma vez imensamente, tá, Vinícius? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Então, gente. Obrigada, tá? tchau, Obrigada, tchau. obrigada. Dentro Fiquem do com tempo. Deus. Não é? Tchau, boa Ai, noite. isso é quase um milagre. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau.